Boa tarde, minha gente, que delícia, segunda-feira, vamos começar a semana feliz, não é? 19 de maio, a semana está começando aqui na sua TV Pantanal, canal 22, Rede TV, e eu desejo a você muita, mas muita energia positiva, não é? Pra gente começar a semana bem. E agora, eu quero dizer para você que nós estamos num oferecimento de Kitilar, a sua casa mais alegre. E a Kitilar está na rua Campo Grande, esquina com a 7 de setembro, bem no centro de Cuiabá. O telefone é o 3321-1568. E também na Avenida 15 de Novembro, 870 no Porto. O telefone é o 3025-1570. Dá uma passadinha lá. E o Acontece está no ar também no oferecimento da Valmari Dermos Cosméticos. A Valmari está na rua Isaac Povas, 1142. Agende sua avaliação corporal e facial pelo telefone 3623-3145. Anotou? Então liga lá, faz a sua avaliação facial e corporal. Bom, vamos para a escalada. Hoje nós vamos falar sobre ensino à distância com Isabel Silveira da Unopar. Tem Igor Tax e as notícias que foram destaque no seu dia. Na agenda do dia tem a campanha de combate à exploração sexual da criança e do adolescente. Eu vou falar aqui com Luiz Carlos Nigro, idealizador do projeto. Vamos falar também sobre bipolaridade com o doutor psiquiatra Laor Santos Filho. Tudo isso e muito mais. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas a gente volta com esse som maravilhoso. Já volto. Estamos de volta com o Acontece e eu quero agradecer ao Estúdio Hair Ivan Diniz pelo cabelo e maquiagem. Agende seu horário com o Ivan e arrase no visual, não é? O telefone está aí no seu vídeo, 3634-0195. Bom, agora vamos falar sobre um assunto sério. A exploração de crianças e adolescentes é um mal que precisa ser combatido. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio Luiz Carlos Nigro, presidente do Sindicato de Hotéis e Restaurantes, Bares e Similares de Mato Grosso. Bom dia, Luiz, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Bom dia, o prazer é todo meu. Bom, essa campanha chega em boa hora, né? Principalmente com um evento desse porte que é a Copa do Mundo aqui em Cuiabá. Esse evento nós realizamos, o sindicato ele já realiza há mais de 10 anos aqui em Cuiabá e Várzea Grande e esse ano nós tivemos a felicidade de contar com parceiros como a Energisa Semate, que é a principal foco da nossa campanha hoje, é a distribuição em todo o estado de Mato Grosso através das contas de energia. Né, dessa conscientização, né? Dessa conscientização e desse panfletinho que vai estar na conta de energia que vai ser distribuído em todas as casas, comércios e empresas, em todas as cidades, vilas e distritos, em todo o estado de Mato Grosso. Bom, o sindicato já faz essa campanha há mais de 10 anos, né? Sim. Mas essa foi a primeira vez que ganhou tanta visibilidade graças a esses parceiros. Mas tem mais parceiros, tem a Tuti. Sim, esses outros parceiros também se engajaram na campanha, são empresas também com muita responsabilidade social que abraçaram essa causa do combate à exploração de crianças e adolescentes. Então nós temos aí a Tuti Transportes, que vai estar adesivando todos os ônibus dela que circulam no estado de Mato Grosso. Nós temos aí o Sindicato dos Taxistas de Cuiabá, que também vai estar adesivando todos os táxis, uma frota de mais de 600 táxis aqui em Cuiabá, e vai estar divulgando essa campanha, ajudando a divulgar essa campanha. A Energisa, através da conta de energia, serão mais de 1.350.000 residências, comércios e empresas em todo o estado de Mato Grosso que será atingido. Então nós temos aí praticamente toda a população do estado de Mato Grosso vai estar recebendo. Alerta para esse problema muito sério, né? Exato, porque uma das grandes dificuldades que temos nessa questão do combate é justamente a distribuição, denúncia, né? A distribuição desses panfletos, a distribuição do número 100. Que o caro realmente é a distribuição, até a campanha não é muito caro, mas o caro é a distribuição, fazer com que chegue nos pontos mais distantes de Mato Grosso. A informação e aí, posteriormente, a denúncia, né? É tão importante a pessoa, se souber desse tipo de problema, denunciar, tem anonimato, né? Exato. É só ligar no 100. Esse número 100 é um número que fica em Brasília, ele é uma ligação gratuita que pode ser feita de qualquer telefone fixo ou móvel. E lá, fazendo essa denúncia lá em Brasília, o seu nome vai ficar no mais absoluto anonimato. Quer dizer, você não vai ter nenhum problema ou nenhuma retaliação ou precisa se identificar. Não tem problema quanto a isso. Mas vai estar ajudando uma vida.
com certeza você vai estar ajudando uma vida, vai estar ajudando uma criança. Que hoje, uma criança que passa por um trauma desse, ele dificilmente vai ter um futuro tranquilo, vai ter sucesso na vida. Então nós temos que proteger nossas crianças são o futuro do nosso país. Então nós temos que fazer esse esforço, realmente denunciar. Se você estiver vendo alguma situação nesse sentido, em que crianças estejam não só exploradas sexualmente, mas maltratadas, a violência física, através de violência psicológica, tudo isso pode ser denunciado no Ligue 100. Além dessas parcerias que a gente conversou, sexta-feira, estão em última mão, aqui acontece as coisas. Vocês existe a possibilidade, através do Ministério de Turismo, de tornar essa campanha a nível nacional, é isso? Correto. O ministro do Turismo, Vinícius Lages, ele esteve aqui em Cuiabá no início da semana passada. Nós apresentamos para ele a campanha, né? Ele adorou a campanha, abraçou também a campanha, me convidou para ir a Brasília agora nessa sexta-feira passada. Estivemos lá em Brasília, fomos na ministra Edili Salvati e ela adorou a campanha e quer levar essa campanha a nível nacional. Então nós vamos estar agora na quarta-feira agora em Brasília, na Câmara dos Deputados, onde será feito o Dia de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, na quarta-feira. Estaremos lá apresentando para os deputados esse projeto, para que nós possamos estar levando esse projeto para todo o país. Espero que seja mesmo levado para todo o país. Agora, mudando um pouquinho de assunto e para finalizar, o senhor, como presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Mato Grosso, como o senhor vê Cuiabá recebendo essa Copa? Nós vamos conseguir receber esses turistas de forma adequada e feliz? Nós temos aí um grande evento que está para acontecer, nós temos menos de 30 dias aí para o evento e Cuiabá, com certeza, os bares, restaurantes e hotéis vão estar preparados para receber esse turista. O sindicato elaborou inúmeras capacitações durante o ano passado e ano retrasado para treinar o pessoal para o bom atendimento, para poder estar atendendo bem esse turista que vem de fora. E o importante é o legado que vai ficar para Cuiabá, porque não é só o turista que vai ser bem atendido mesmo depois da Copa. Esse treinamento vai ficar para que a nossa população também usufrua dela, porque nós vamos ter aí o maior público nosso é o público de Cuiabá. E uma cidade, ela só é boa para o turista se em primeiro lugar ela for boa para a população que mora nela. Não adianta nada nós termos aí uma cidade turisticamente se nós não temos hospitais, não temos ruas, não temos calçadas, não temos bom atendimento. Nós precisamos primeiro estar atendendo bem a população de Cuiabá para atender bem o turista. Vários sites estão dando que nós vamos ter um déficit de lugares para poder acomodar esses turistas, mais ou menos em média 15 mil pessoas. Isso procede? O número correto é em torno de 8 mil. Nós temos hoje em Cuiabá e Várzea Grande 15 mil leitos na área de hotéis. Colocando numa área, num raio de 200 quilômetros para se atender nas cidades do entorno, até 200 quilômetros, só para 23 mil leitos. O grande problema que acontece dessa falta de 8 mil leitos são mais para pessoas que vêm como mochileiros, que querem uma hospedagem alternativa. Isso aí está sendo arrumado, está sendo revisto com a Secretaria Municipal de Turismo e com a Secretaria de Estado de Turismo para que se possa criar novas oportunidades para se acomodar esse pessoal. Mas eu acredito que quem comprou o ingresso, quem já tem o ingresso para a Copa do Mundo, vai conseguir estar bem acomodado numa dessas opções aqui em Cuiabá. Muito obrigado pela sua presença. Agora é hora de ficar bem informados aqui no programa, tá bom? Obrigado. Agora, como eu já disse, vou falar com ele, o Lorde das Notícias. Igor Tax, bom dia. Quais são as novidades dessa segunda-feira?
Bom dia, Michele. Bom dia a todos que assistem o programa Acontece nesta segunda-feira, dia 19. Michele, eu começo com informação ainda com relação ao jogo de ontem na Arena Pantanal. Ontem o Santos enfrentou o Atlético Mineiro na Arena Pantanal, aqui em Cuiabá. O Santos começou na frente, fez 1-0 com o Cícero, mas na sequência levou a virada do Atlético Mineiro com 2 gols de um ex-santista, o jogador André, que foi colega da época de Ganso e Neymar, na época de ouro do Santos, alguns anos atrás. Pois é, o Atlético venceu pela Série C. O Cuiabá perdeu para o Asa de Arapiraca, que é uma cidade que fica no interior do estado de Alagoas, no nordeste aqui do Brasil. Perdeu mais uma, o Cuiabá, pela Série C. E na Série B, o Luverdense venceu o Bragantino, jogando em Lucas do Rio Verde pelo placar de 2-0. Está bem no campeonato, Michel. O Luverdense está entre os 4 primeiros colocados, no que é denominado G4. Se o campeonato terminasse hoje, subiria para a Série A. Vamos torcer aí para que o Luverdense continue tendo um bom desempenho. Agora, falando ainda sobre o jogo de ontem, sobre a Arena Pantanal, com ameaça de greve geral, Grande Cuiabá fica sem ônibus e por mais de 2 horas, o que dificultou muito a ida dos torcedores para o estádio. O Sindicato dos Transportes Urbanos, dos motoristas também, se reuniu ontem, no começo da tarde, para discutir estratégias para a greve que deve começar amanhã, caso não haja um acordo da categoria com as empresas de ônibus aqui da Grande Cuiabá. Por conta disso, o serviço ficou comprometido em 100% ontem e nenhum ônibus saiu às ruas pelo período de 2 horas. Por conta disso, vários usuários do transporte público acabaram prejudicados no último domingo, principalmente quem precisou ir para a Arena Pantanal. Uma última informação, nada animadora também, que traz aí a revista Veja dessa semana, Michele. Diz que faltou planejamento e principalmente no entorno da Arena Pantanal. É desolador. Informação da revista Veja numa reportagem especial essa semana, que elogia principalmente a Arena Pantanal, diz que a arena ficou bonita, que foi entregue, mas critica duramente a falta de planejamento do governo do estado de Mato Grosso às vésperas do Mundial. Com o título da matéria A Bola Rola no Pantanal, a matéria destaca que o novo estádio de Cuiabá não decepciona, mas as obras no entorno estão realmente muito ruins, falta planejamento por parte dos gestores que organizam e que estão organizando a Copa do Mundo aqui em Cuiabá. Portanto, uma grande revista. A gente fica triste, mas é uma verdade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quem presenciou o jogo ontem de Santos e Atlético Mineiro na Arena Pantanal pôde observar que o entorno realmente ainda não está pronto, principalmente as vias de acesso, o pátio em volta do estádio ainda precisa de alguns cuidados aí para esses próximos dias para ser entregue à FIFA. Lembrando que já nesta quinta-feira o estádio será oficialmente entregue à FIFA. Tá certo, muito obrigado e que você tenha uma semana maravilhosa. Até amanhã. Muito obrigado, para você também, até amanhã. Nós ficamos bem informados. Agora eu vou conversar com o médico psiquiatra Dr. Alaor Santos Filho. Vamos falar sobre bipolaridade. Bom dia, Alaor. Um prazer tê-lo aqui no programa. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. E falar sobre esse assunto que está em voga, né? Para começar, por que nos anos 80 a antiga psicose maníaco-depressiva mudou de nome e virou transtorno bipolar? A gente está falando do mesmo problema, da mesma patologia, porém esse nome psicose maníaco-depressiva, ele já carregava por si só com esse nome psicose um certo estigma, uma negatividade, e também dava uma impressão que todas as crises depressivas ou maníacas do transtorno, elas precisavam estar acompanhadas de sintomas psicóticos, esses sintomas nos quais a pessoa sai da realidade, começa a ter alucinações, começa a ter delírios, acreditar em coisas que não são reais. E isso não corresponde à doença. Apenas nas crises mais graves aparecem esses sintomas. A pessoa pode ter crises maníacas, maníaca seria o mesmo que eufórica, de uma hiperexcitabilidade, e também crises depressivas onde não aparecem esses sintomas psicóticos. Então a doença foi modificada para transtorno afetivo bipolar. Todos nós atravessamos por fases de grande euforia e de grandes tristezas. Como que a gente faz para identificar qual que é o quadro normal, qual que é a patologia e quais são os sintomas? O transtorno afetivo bipolar, ele é uma doença que, de certa forma, está na moda hoje, as pessoas... porém, o diagnóstico nem sempre ele é feito de uma maneira correta. Tem pessoas que acham que são bipolares, que na verdade não são, e tem várias pessoas que são bipolares e não estão corretamente diagnosticadas. Uma das questões aí é que em psiquiatria, o diagnóstico ele é
todo clínico, existe um conjunto de sinais e sintomas e por aí a gente vai caracterizar a presença ou não desse transtorno. Não existem exames ainda apesar de existirem alterações cerebrais que justificam esse transtorno, não existe um exame que consiga, você vai lá, não é como, por exemplo, quebrei uma perna, aí você vê a rachadura. Ou até, por exemplo, num diabetes, que a pessoa vai lá e fura o dedo e consegue saber se está alto ou baixo. Não tem como eu fazer isso em relação ao humor. Olha, meu humor está acelerado, então a gente não consegue fazer o diagnóstico dessa forma. Em relação aos sinais e sintomas, o transtorno afetivo bipolar, a pessoa vai ter crises, como se existisse uma faixa do humor normal, a pessoa vai ter umas crises onde o humor fica bastante acelerado, um período de hiperexcitabilidade, que é chamado de mania ou euforia, tá? E períodos em que o humor fica depressivo. Porém, não é ficar depressivo de manhã, alegre à tarde, irritado à noite. Não é esse tipo de oscilação do humor. As crises depressivas, elas têm que durar pelo menos 2 semanas, mas muitas vezes duram mais do que isso. E as crises eufóricas, elas duram pelo menos 1 semana, mas muitas vezes o paciente procura atendimento com períodos bem mais longos, com crises mais longas do que isso. Então, o humor que oscila muito durante o dia, muitas vezes tem mais a ver com a personalidade da pessoa do que com o transtorno afetivo bipolar. Filhos de pessoas com transtorno bipolar, podem apresentar esse transtorno? O transtorno bipolar, ele tem uma característica genética. Então, o fato de eu ter um parente de primeiro grau que apresenta, ou ter vários parentes que têm transtorno afetivo bipolar, aumenta a chance de eu desenvolver também esse transtorno. Existe, como a gente poderia dizer assim, que há uma vulnerabilidade genética. Porém, isso não é uma regra, não é porque o meu pai ou minha mãe é bipolar que eu vou ter que apresentar doença. Existe um aumento dessa incidência, mas existem outros fatores que a gente chama de fatores ambientais que têm um impacto bastante importante na manifestação. Quais são esses impactos ambientais? Talvez o principal dele, o excesso de estresse, a sobrecarga, que geralmente a primeira crise numa pessoa bipolar, ela vai acontecer na adolescência, final da adolescência, o início da vida adulta, em algum período onde a pessoa está vivendo um período de estresse muito grande, um período de muita cobrança, um período financeiro complicado, um término de um relacionamento, enfim, alguma situação que está sendo bastante desgastante. A gente vive nos últimos... o nível de estresse da população, em geral, ele vem aumentando ao longo dos anos, né? Hoje a gente vive num mundo onde tudo é para ontem, se a pessoa liga para a namorada, ela não atende, já vira um estresse, já vira um problema, sabe? Então as coisas são muito aceleradas, né? Se a gente pegar 15 anos atrás, você queria falar com alguém, você ligava no telefone fixo da pessoa, deixava um recado, quando a pessoa voltasse, às vezes chegava no dia seguinte, você não tinha falado com ela ainda, você mandava carta. Hoje em dia, carta não correia para receber alguma encomenda, então não existe mais isso, né? Então é tudo muito acelerado, o nível de cobrança é muito alto e é muito competitivo o nosso mundo de hoje. Então a gente pode dizer que o nível de estresse aumentou e talvez isso inclusive tenha impacto no aumento da incidência do próprio transtorno afetivo bipolar. Outras características ambientais que são importantes é a questão do sono, tá? Quando a pessoa começa a se privar do sono, então ela entra num período de tem muita coisa para fazer no trabalho, aí começa a dormir mal, ou então trabalha de manhã e de tarde, faz faculdade à noite, a quantidade de sono que ela pode dormir é muito restrita, e essa privação de sono faz com que a pessoa tenha mais chance de abrir um quadro também, um quadro eufórico, uma crise no transtorno bipolar. E por último, mas não menos importante, é o uso que as pessoas vêm fazendo de substâncias estimulantes, tanto substâncias lícitas como o café, chás estimulantes, a Coca-Cola, e também de substâncias ilícitas que têm esse poder estimulante, seja medicações estimulantes com o objetivo de acelerar o metabolismo e emagrecer, seja o uso de cocaína e seus derivados, enfim, essas substâncias elas também têm um impacto no desenvolvimento do transtorno. Há tratamentos eficazes para o transtorno da bipolaridade na atualidade? Ainda bem, tá? A gente tem várias opções, nos últimos anos surgiram vários caminhos para o tratamento do transtorno bipolar, apesar de que, por exemplo,
O lítio é uma medicação bastante antiga e que vem sendo utilizada, mas que a cada vez a gente tem conseguido um conhecimento maior sobre as maneiras de fazer o uso dele, mas também de outras medicações que podem ser úteis, tendo um papel de funcionar como um estabilizador de humor, de não deixar com que a pessoa desenvolva novas crises, ou ainda para aquela pessoa que está numa crise eufórica, medicações que têm um efeito anti-eufórico, antimaníaco, ou a pessoa que está depressiva, um efeito antidepressivo. Então, existem várias opções terapêuticas nesse sentido. Além das medicações, existe ainda a psicoterapia, que é bem importante no tratamento da pessoa aprender a lidar com essas situações de estresse, organizar a vida dela de uma maneira que ela fique mais protegida para não apresentar novas crises. E também a família tem um papel muito importante no tratamento. O que a família deve fazer quando ela se apresenta com esse problema? Olha, porque a gente tem pessoas com transtorno bipolar que elas tiveram uma ou mais crises e aprenderam o que é o transtorno e têm bastante consciência do que é a doença, e essas pessoas elas conseguem administrar bem o seu tratamento. Porém, a gente tem um número grande de pessoas que têm o transtorno, mas não aceitam bem o problema que elas apresentam. Então, principalmente com esse grupo de pacientes, é muito importante que a família participe de uma maneira adequada, até para poder identificar os primeiros sintomas, perceber, por exemplo, começou a apresentar uma alteração do sono, começou a falar de uma maneira um pouco mais acelerada, começou a apresentar características, ou então começou a se isolar um pouco mais, que pode indicar que a pessoa está entrando numa fase depressiva. A família, às vezes, perceber isso e ter contato com os profissionais que atendem esse paciente, ou buscar com a pessoa alternativas já para modificar isso, pode fazer muita diferença no tratamento. Quando a pessoa está iniciando uma nova crise e a gente atua nas primeiras horas, muitas vezes a gente consegue inibir que essa crise se desenvolva. Quando a gente deixa que o transtorno já se instale, aí fica tudo um pouco mais complicado. E aí a família tem um papel bem importante nesse sentido. Vida normal, né? Mesmo medicado, a pessoa pode ter uma vida normal, porque muitos bipolares, por eles não se reconhecerem, eles melhoram, param de tomar medicação, e aí que vem os problemas, né, doutor? Exatamente. Então, aceitar que eu tenho um problema e a partir daí promover algumas mudanças na minha vida, isso pode fazer muita diferença. E aí é o que você disse, vida normal. A pessoa consegue, hoje com as opções que existem de tratamento no transtorno bipolar, a pessoa vai ter uma vida como se ela não tivesse problema nenhum, sabe? Assim como uma pessoa com hipertensão vai fazer o tratamento e seguir uma vida normal, sabe? Isso não precisa ser um problema, impedir a pessoa de fazer as coisas, mas essa consciência do problema e buscar um caminho que realmente seja eficaz, isso é muito importante. Muito obrigada pela sua presença aqui, espero que venha outras vezes falar de outras doenças e de outras dicas, dê outras dicas para os nossos telespectadores. Perfeito, obrigado, Michele. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas a gente volta com muito mais, não sai daí. Estamos de volta, o que acontece, e eu quero agradecer a Saron que me veste. A Saron fica na Praça do Chopin, número 65. O telefone de lá é o 3321-6570. Dá uma passadinha lá, tem um monte de coisa para deixar você linda, maravilhosa. Na nossa Galeria Acontece, nós vamos falar sobre educação à distância. Eu recebo aqui a psicanalista Isabel Silveira, da Unopar. Bom dia. Bom dia. Tudo bom, Isabela? Para começar esse bate-papo, eu quero saber o seguinte. A instituição está em diversas cidades, como é que ela funciona aqui e que cursos vocês oferecem? Olha, nós temos várias unidades, mas a Unisat, que é parceira da Unopar, está em 6 cidades aqui do Mato Grosso. Sapezal, Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, desculpa. Tudo bem. Primavera do Leste, Cuiabá, Sinop. E também estamos expandindo para mais 8 polos até o final do ano. É um trabalho que começou há 10 anos e o ensino à distância, ao contrário do que se imagina... Isso que eu queria saber, como é que funciona o ensino à distância? Pois é, a modalidade da Unopar, o aluno tem aulas uma vez por semana com um professor à distância em Londrina e um tutor em sala de aula. E, além disso, ele tem atividades web, onde são contadas notas e presenças. Ele faz atividades de leituras, portfólios, atividades, fóruns, que além da nota, também conta a presença. É uma novidade nesse meio. Então, às vezes, o aluno ele vai na aula presencial, ele faz as provas e ele deixa de fazer alguma atividade web, ele pode ser reprovado por falta, mesmo que ele tenha nota. Então, o MEC fez de uma forma onde, quando o aluno entra no virtual, ele também conta a presença.
E nós já estamos há 10 anos nesse trabalho com a Unopar, trazendo um desenvolvimento que tem crescido 25% já de todos os alunos do Brasil já são alunos web. Que maravilha! Quais são as vantagens de se fazer um curso à distância ao invés de um presencial? A questão do tempo. Você otimiza o tempo, né? Otimiza o tempo. Eu mesma, quando fiz a minha faculdade, eu ia à faculdade eu fiz psicologia. Eu tinha que ir todas as noites na faculdade, os dias, os estágios. Então, hoje, com a dificuldade com o trânsito, filhos, os profissionais, eles já estão muito mais sobrecarregados em suas atividades, a mobilidade na cidade. Então, você fazer um curso à distância permite que você só vá à faculdade um dia na semana e depois possa estar desenvolvendo isso em casa, no trabalho, aonde estiver, através do seu próprio computador. Então, essa vantagem é muito grande. E ao contrário do que se imagina, o aluno EAD, ele é muito mais proativo que o aluno que assiste a modalidade presencial. O mercado descobriu que ele sabe resolver problemas, ele navega no virtual de uma forma mais tranquila, ele administra o tempo dele, porque essa modalidade, quando o aluno não consegue ter essa administração, não ele é evade. Organizado, né? Exato. Há uma evasão maior. Ele não permanece, porque ele entra e fala aula uma vez por semana, é o curso da minha vida, mas ele está numa grande universidade, ele precisa ler, ele tem que fazer as atividades, ele tem que participar, ele tem que vir às aulas, ele tem que fazer provas. Então as atividades são tão intensas quanto as atividades presenciais ou maiores. Então ele se torna um profissional com essas características e o mercado tem aceitado isso de uma forma muito positiva, porque ele tem iniciativa. Diferentemente de outros profissionais que vão, às vezes, à faculdade, vai para o shopping ao lado, o barzinho ao lado, não assiste aula, o amigo coloca o nome dele no trabalho em grupo e ele acaba não tendo esse perfil da administração da própria carreira. Bom, agora eu gostaria que a senhora deixasse o site, o telefone, o endereço para qualquer pessoa que estiver nos assistindo, que gostar e quiser fazer parte da Unopar. Pois não, nós estamos aqui na travessa, na Garcia Neto 185, uma travessa da Fernando Correia. O telefone é 3028 1520. Nós temos aqui mais de 30 modalidades de universidade para você poder fazer a diferença num momento tão importante que o Brasil vive de expansão. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabel. Ai, gente, acabou, chegou ao fim, acabou o programa, salva o som, meu Deus, eu preciso ir embora. Mas aí de casa você pode ligar pra gente, dar sua sugestão no 3642-1500 ou mandar um e-mail pra gente no acontece@tvpantanault.com.br. E não se esqueça que às 13h30 você acompanha a nossa reprise logo após o Pantanal Esportes com a belíssima Cintia Freria. E lembre-se, difícil é ganhar um amigo em 1 hora, fácil é ofendê-lo em 1 minuto. Beijo, até amanhã. Amo vocês.